Olá novamente, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Fábrica de Mentes Inquieta. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para mim, acho que foi companheira de muito tempo, né? Começamos praticamente quase junto no Hospital das Clínicas, né? Mas ela como assistente social e eu como psicóloga. Juntamente nós estamos aqui com o professor doutor Afonso Henrique. E nós vamos estar falando agora com a Maria Tereza, só que o sobrenome dela é tão grande e nós a conhecemos assim como Teca, né? A Teca, gente, Teca, depois ela fala o nome dela, ela trabalha com assistência social, hoje ela é diretora do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina e é também vice-presidente da União de Apoio no Combate com Câncer de Mama, membro do Conselho Superior e Federal Brasileira de Instituição Filantrópica de Apoio à Saúde da Mulher, da Mamaria, né? Também da Saúde da Mama, FENAMA. FENAMA é a Federação dessas instituições voltadas. Isso. E também voluntária da Ação Solidária contra o Câncer, né? Infantil. Muita coisa, né? E ama cachorro. Amo, adoro. Apaixonada. E cachorro, né? Faz uma coisa muito bem, né? Teca, me fala então um pouquinho aí do seu nome inteiro, essa coisa toda o meu que nome eu não sei. É longo, né? É Maria Tereza de Cessa Pandolfo Queiroga Ribeiro. Nossa, né? Bem comprido. Nome... o Maria é de uma avó, Tereza é de outra avó, o de Cessa da família da mamãe, o Pandolfo do papai, o Queiroga da minha sogra, o Ribeiro do meu sogro, ou seja... Você é Teca mesmo, a Teca de alguns anos juntas. Muitos anos, né, Marlene? Muito gostoso, entramos juntos, quer dizer, eu entrei em 82 no Hospital das Clínicas e você... 81 como... 81. Como voluntária ainda, né? Como estágio, é né? Como estágio. É verdade. Depois eu fui contratada também na mesma época que você. E junto nós ficamos até hoje, praticamente. Até hoje. Nossa, é muito tempo. É uma delícia. É muito tempo, né? Nos conhecemos há muitos anos mesmo. Isso é muito gostoso. Muito gostoso. E ela está aqui para falar um pouquinho desse serviço dela, né? De todos os serviços, acredito, né? Como foi sua entrada assim, no hospital também, ou como assistente social? Fala um pouquinho para nós. É que assim, né, Marlene, eu já trabalhava antes. Eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e antes dele na Escola Paulista de Medicina, na pediatria, e nós trabalhávamos no Embu. Então, fui trabalhar na comunidade. E pediatria, comunidade, clube de mães, foi bem interessante. Foi, acho que um dos meus primeiros trabalhos como assistente social. Aí depois me chamaram no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, lá na Zona Leste, onde eu já havia feito estágio como assistente social também, já trabalhando com prevenção de câncer em 1974, 75... Né? Então, era um trabalho que eu já vinha desenvolvendo. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei no IBCC por 5 anos e aí eu fui para o Hospital das Clínicas. Né? Eu entrei lá no Hospital das Clínicas e fui convocada para trabalhar na ortopedia. Cheguei lá, dona Lídia, uma pessoa muito querida, a diretora, fiquei lá acho que 3 dias, fui chamada na superintendência, eu falei, nossa, o que será que aconteceu? E aí eu recebi um convite para ir para a radioterapia, porque como eu já estava trabalhando em prevenção de câncer no Instituto Brasileiro de Controle, né, de Câncer, então eu fui convidada a trabalhar com o professor Vitório Ferencic, que na época era o diretor da radioterapia. Lá eu fiquei bastante tempo. Era no prédio dos ambulatórios, logo lá na entrada, no 4º andar, né? Isso em 82. E eu fiquei na radioterapia por uns 15 anos. Foi um trabalho, assim, muito legal. Quer dizer, legal, né? Como é que é? Falar, ai, que legal trabalhar com paciente de câncer. Mas é um paciente, assim, que eu sempre tive muita paixão, realmente. De atender, de ouvir, de orientar, de acompanhar essas famílias.
acompanhar os irmãos das crianças com câncer. Então, assim, tem inúmeras histórias, né? E já trabalhando em equipe, com psicólogo, com nutricionista, com a enfermagem, com as técnicas de radioterapia. Foi um período assim de 15 anos muito bom, eu gostei bastante de estar lá. E conheci muitas pessoas e por conta de termos crianças, eu conheci a Ação Solidária contra o Câncer Infantil, que tinha a sua primeira sede lá na Teodoro Sampaio. A presidente fundadora, a dona Daci Carvalho, né? Ela, tendo um filho com câncer no Instituto da Criança, ela percebeu que as mães tinham muita dificuldade de transporte, dificuldade de alimentação, uma série de problemas, coisa que ela não tinha, né? Então, como a gente brinca, a Ação Solidária nasceu num saquinho de supermercado, porque ela começou a levar bolacha, uma fralda, e assim nasceu a Ação Solidária. E hoje o filho dela tem simplesmente 40 e poucos anos, com 3 filhos, um menino lindo, um rapaz, né, um homem já. E a Ação Solidária foi crescendo e o nosso sonho era ter um hospital. Nós queríamos que as nossas crianças da oncologia saíssem lá do instituto, que o local era muito pequenininho, que tivesse espaço só para eles. E daí nós fizemos inúmeras campanhas, demorou bastante tempo, até que nós conseguimos um espaço para construção, que foi cedido pelo governador Maluf na época, que é um espaço onde ficava a Fundação Oncocentro na Oscar Freire, Dr. Arnaldo Oscar Freire, né? Bem lá na esquina, e lá surgiu o Itaci, Instituto de Tratamento de Câncer Infantil. Então nós construímos, né, aquele hospital. Ele não tem sequer 1 centavo público. População, Brasil, São Paulo, é que construiu aquilo. Então, assim, a gente tem muito orgulho, eu sempre brinco que eu falo que foi meu primeiro filho, Itaci. É um hospital muito bonito, muito bem equipado, um hospital muito feliz. E ele foi entregue, né, nós demos de presente para o governo do estado, sobre a tutela do Hospital das Clínicas, né? Porque nós não tínhamos condições de fazer a gestão desse hospital, né? E demos, né, para o governo do estado, para o Hospital das Clínicas, e agora faz acho que uns 2 anos que está sob a gestão da Fundação Faculdade de Medicina, né? Aí eu fiquei todo esse tempo na radioterapia com as nossas crianças. Na época que eu estava na radioterapia, nós passamos pela AIDS, né? A chegada da AIDS, e nós começamos a receber inúmeros jovens com sarcoma Kaposi, que é um tumor de pele, e que eles passavam pela radioterapia. E foi, assim, um momento muito difícil, Afonso, Marlene, porque também se conhecia muito pouco e as pessoas, quer dizer, o Covid é um outro, né? É um outro capítulo também terrível, mas naquele momento ninguém se aproximava dos pacientes, as técnicas de radioterapia com toda aquela roupa, máscara, e assim, sabia-se pouco, mas sabia-se que a transmissão não era, né, da forma que estava sendo encarada, mas até aí, porque a radioterapia, a técnica de radioterapia, ela tem que manipular muito o paciente. Então, luva, aquela roupa apropriada, com a máscara. E eram muito jovens, né, mas eram elas que manipulavam. Como a gente
não ia manipular. Eu tinha oportunidade de me aproximar e conversar com as famílias. E era uma dor terrível, né? O preconceito, o medo das pessoas, a AIDS e o sarcoma que deveria ser tratado. Então foi um momento assim bem chocante que passamos, mas foi muito difícil. Nós como funcionários do Hospital das Clínicas que passamos sempre por essas questões primárias, assim, os primeiros a enfrentar certas situações, né? Eu passei também pelo primeiro paciente com a aidética, o primeiro paciente para fazer cirurgia, a AIDS. E a sensação de também não saber de nada, né? Também pensar que eu já tinha pego também. E as pessoas estavam à minha volta a morrer de medo. A gente não sabia nem como pegava. Quando foi em 82, né? Sem saber. O primeiro paciente que eu peguei foi em 82, para você ter uma ideia. O medo era muito grande. E a gente passou por tudo isso, né? E a gente passamos, estamos aí. E assim, a gente vê como é importante essa aproximação do profissional, dessa família, quando tem família, né? E deles também, né, Marlene? Sim, porque com certeza. Simplesmente assustador. É assustador mesmo. Muito, muito difícil. Foi uma outra pandemia, né? Que foi assim, né? E começou um monte, né? Depois E eu esqueci de falar, né, Afonso? Pelo amor de Deus. Nesse meio tempo da radioterapia, né? Que eu estava, era no PAMB, aí foi construído o Instituto de Radiologia, onde foi a radioterapia. Nesse meio tempo, eu fui para o ambulatório. O nosso ambulatório. Eu fui para o ambulatório da clínica cirúrgica, enquanto ele passava por essa transição. E aí eu conheci o Afonso. A Mara, psicóloga, a Maria Alice, enfermeira, né, Afonso? A Vera, maravilhosa. E a gente criou o núcleo de ostomizados, o NAU, né? Uhum. E foi muito interessante, foi uma coisa assim, muito, muito legal. Ele durou muito tempo, né, Afonso? Durou muito tempo e com aquele conceito que você já tinha antes, né, da multidisciplinaridade, né, que para nós era uma coisa nova, né? Não era? Nova. Uhum. É uma coisa muito boa. Você abre fronteiras, né? Pelo que você está contando, você abriu várias fronteiras. Então. Mas foi uma coisa assim, um presente, porque nós estávamos lá e na época, Afonso, eu não lembro assim de outros trabalhos que começaram assim de maneira multi. Foi assim muito importante, todos contribuindo. Né? E uma questão séria, né? Porque você vê uma pessoa que usa um dispositivo, mas que precisa trabalhar, que precisa usar o transporte público. E aí chega a Verinha, né? Falando de outras formas, né? Do paciente ficar um bom período do dia sem ter que usar, sem precisar da bolsa de colostomia, acho que era isso, nem lembro. Então, e foi um trabalho brilhante que ela veio vindo, abriu outra fronteira. Hoje nós temos enfermeiras e estomaterapeutas, assim, uma pessoa muito querida, né, a Vera, fica sempre bastante lá na Faculdade de Medicina, né, Afonso? Ela depois ficou mais escondida na escola de enfermagem, né? Isso. E chegou até todos os cargos, né? Sim, sim. E ela hoje está bem lá. E continua lá com a gente. Agora, lá na escola de enfermagem, ficou só como pós-graduação. Deixou de ter a especialização, né? Porque agora já tem especialização em várias unidades do país. Mas foi um período que nós plantamos alguma coisa, né? Foi acho que foi muito importante. E eu acho que essa questão da equipe multi, desse trabalho multi, no serviço social foi sempre algo que a gente buscou. Né? Porque a gente sempre pensou dessa forma, o paciente é de todos nós. Sim. O social é de todos também, né? Então todos têm que contribuir com o seu saber para poder realmente a gente dar uma alta com segurança, com qualidade. E foi
assim, uma coisa assim, bem demorada para acontecer. E particularmente nessa questão dos ostomizados, só vale a pena dizer por que o serviço social tinha um relevo bastante grande nesse trabalho, porque o equipamento até hoje fornecido pelo governo do estado, mas com muitas falhas, né? E o custo, só para ter uma ideia, o custo, se for pago, hoje até os convênios entraram, né? São obrigados a fornecer. São obrigados a fornecer. O custo, se alguém for pagar, dá mais um salário mínimo por mês. Uma coisa muito absurda. Então, é um trabalho relevante sobre direitos que já existiam, sim, né? Só que não eram exercidos. Né? Sim. Na época nós não tínhamos o SUS, né? Como o SUS não, né? Não tínhamos o SUS. Era tudo muito difícil. INPS, e a pessoa tinha que estar trabalhando, carteira registrada. Ainda bem que surge 88 o SUS, que nos ajudou totalmente, né? Sim. Com muitas falhas ainda, mas muitas coisas nós conseguimos. Foi um ganho maravilhoso. E daí eu saí da radioterapia e fui para ginecologia. Nossa! Fui trabalhar na ginecologia. Aí vem a questão das mamas, né? Aí vem as questões das mamas, né? Tô lá na ginecologia com o quê, né? Tô com pacientes de câncer de mama, câncer de ginecológico, câncer de útero, câncer de vulva. E daí a gente foi se envolvendo. E naquele mesmo local a gente também tinha planejamento familiar. Nós tínhamos a reprodução humana. Aí eu fui convidada para trabalhar no Centro Espírita Luz Divina, que é um dos primeiros centros espíritas de São Paulo, onde existe até hoje um grupo de gestantes, e a casa tem um grupo, né, multidisciplinar também. Existe um trabalho assistencial onde são bem-vindas gestantes de primeiros filhos, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo para que se tenha uma gestação mais responsável. E jovens. Então, 5 sextas-feiras, 2 profissionais por sexta. Eu falava sobre planejamento familiar, né? Uma coisa que eu gostava bastante de falar. Nós tínhamos enfermeira, nutricionista, uma advogada, uma psicóloga. Então, era muito gostoso. As gestantes, eram 5 sextas-feiras. No final, elas recebiam um enxoval belíssimo, muito lindo. Porque no centro era feita uma campanha, né? Mas assim, tinha um objetivo. Elas tinham que participar, né? E a gente abria para conversa, para discussão, para tirar dúvidas. Era muito gostoso, porque iam muitas jovens, né? E no The End ganhavam esse enxoval super bonito, tudo novinho, e aquelas que não frequentassem todas as aulas já teriam um enxoval em menor quantidade, né? Então, estimulávamos realmente que elas fossem, porque os assuntos eram muito importantes, sobre direitos das mulheres, questão de violência. Então, era muito gostoso. Tínhamos um lanche. Então, era uma coisa assim bem legal que surgiu na gineco. E aí era na época do professor Pinotti. E ele junto com uma... José Aristodemo Pinotti. Né? Os 2 Pinotes, os primos. Você trabalhou com um primo, eu trabalhei com o outro. E aí o professor Pinotti, junto com uma querida amiga, infelizmente falecida, Tininha, uma mulher assim muito inteligente, muito... assim, extrovertida, uma pessoa assim que agregava pessoas, e ela muito envolvida com a questão do câncer de mama. E ela fundou a UNACAM, União de Apoio no Combate ao Câncer de Mama. E começou o trabalho na nossa gineco. E aí eu fui convidada a fazer parte, e todo o trabalho da ONG, né, que existe até hoje, eu continuo nela até hoje, o nosso foco sempre foi a capacitação.
educação. Porque informação, né, eu acho que é uma coisa preciosa, é poder. E as mulheres, na época não existia a palavra empoderadas, mas nós trabalhávamos para que todas as mulheres que quisessem ser voluntárias em câncer de mama, ou porque têm necessidade de conhecer como eu posso me prevenir, né? O diagnóstico precoce é precioso. E ela começou esse trabalho, então é uma série de aulas com médicos, com psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta. Sempre com a equipe multi. Sempre com a equipe multi. E eu, como assistente social, eu sempre falei sobre voluntariado. Seu nome já diz, você faz isso, né? Quer dizer, você faz a parte social realmente, sem a questão tão financeira, né? É incrível, né? Você faz o social mesmo, né? Marlene, acho que é assim, quando você está dentro de uma instituição, você tem regras que você deve seguir. Sim, o Hospital das Clínicas, por exemplo, você segue as regras do hospital. Lá desde 82, são 42 anos. E você vê que não é o suficiente. Você sente necessidade de fazer alguma coisa, de fazer acontecer. Aquilo que você aprendeu praticamente. Exatamente. Aquilo que você foi para buscar uma faculdade que é o social, né? Sim. Se dar ao social, fazer alguma coisa. Ele é amplo e, no meu caso, você precisa ver algumas coisas. Eu tenho necessidade de ver que alguma coisa foi resolvida, foi feita. E pelo visto, sim, várias coisas, né? Não foram só uma. E assim, foi muito importante, porque a gente vê que ainda hoje o número de pacientes portadoras de câncer de mama que vêm a óbito é muito grande ainda, sabe? Então parece que a gente está enxugando gelo, mas estando na FEMAMA, que é a federação que envolve a grande maioria das ONGs de mama, é uma coisa que a gente fala bastante. A gente não pode desistir, temos que continuar falando o óbvio e manter a nossa indignação para conseguir que isso aconteça de uma maneira maior ainda, não é só o Outubro Rosa, né? Então, a UNACAM começou com esse trabalho de capacitação que nós temos até hoje. E não é só em outubro, é o ano inteiro. Então, nós temos voluntárias que acolhem pacientes com câncer de mama, mas o nosso propósito maior é realmente capacitação e falar sobre o diagnóstico precoce. Né? Nós temos um curso assim, super interessante de comunicação, como falar com o paciente, falar sobre más notícias. Nós temos os sistemas humanos, que já esteve uma representante aqui, que elas oferecem, acho que são 10 pacientes, que elas acompanham a família no período que a paciente estiver passando pelo seu tratamento de câncer. Nós fazemos a inscrição e elas atendem, fazem essa terapia de família. O atendimento é da família, né? Graciosamente para nós. Nós já tivemos uma dermatologista que fazia o atendimento de algumas pacientes nossas que, porventura, apresentassem problemas de pele por conta de radioterapia ou outros problemas de pele. Então, assim, nós temos um número grande de uma equipe multidisciplinar conosco. Vários ginecologistas, psico-oncologistas. Então, assim, nós temos também junto na UNACAM, nós temos também professores de ginástica, pessoas que fazem meditação, reiki, e fazemos eventos onde nós reunimos voluntários e pacientes e fazer uma grande confraternização, que foi o evento do Inspire, que aconteceu no dia 5, dia do voluntário. Então, nós reunimos os voluntários e esses que são nossos voluntários também, né? Os professores. E não para, né, Marlene? Não dá para parar, Afonso. Você tem que continuar falando de prevenção de câncer, de qualidade de vida, né? E lutando para que as leis que já existem, elas realmente aconteçam. Diagnóstico precoce,
mamografia, que os adolescentes sejam vacinados pela vacina do HPV, você tem que ficar falando, que as mulheres façam Papa Nicolau, que elas vão buscar os seus resultados, né? Então, assim, a prevenção ainda tem que se batalhar muito, falar muito sobre isso. Então, é isso que a gente está indo em busca. A gente não desiste. Com certeza. Então, é como você falou mesmo, né? Não é só Outubro Rosa, tem que ser o ano inteiro, né? O ano inteiro tem que fazer vários tipos de campanha para trazer realmente a mulher na conscientização, né? Todos os espaços a gente deve utilizar para falar sobre o assunto. E não só as mulheres, né? Para dar conscientização. Os homens também, mas também as autoridades, elas precisam principalmente, né, dar voz a isso também, né? É fazer valer as leis que já existem. Então, por isso que a gente tem a federação, a FEMAMA, ela é muito forte em advocacy. Então, as lutas são encaminhadas através da FEMAMA e temos fóruns, temos as idas a Brasília. Então, assim, tem que continuar esse trabalho. Pessoas que realmente, né, muito desejam. Bonito o seu trabalho, então, muito lindo, muito lindo. E estar lá dentro do Hospital das Clínicas, saindo da gineco, eu fui convidada para ser a gestora, né, a diretora da divisão de serviço social. Interessante, né? Você sai de uma coisa que parece ser prazerosa, como você mesmo falou, porque você está fazendo, né, com muito prazer, sim, tentando trazer para as mulheres realmente, pelo menos para as crianças, alguma luz, né, nessa batalha contra o câncer, né? Então é uma coisa prazerosa. Ainda fazendo multiplicações, né, de pessoas que possam estar cuidando. Isso quer não dá um prazer, né? Não é a doença que dá um prazer, mas dá um prazer em fazer algo social, né? E você parte para uma situação que é totalmente diferente, tomar conta, né, de vários assistentes sociais num hospital extremamente grande, né? E com muitas dificuldades. Muitas. E cada ano que passa, a gente sabe que é mais difícil ainda, né? A gente chegou numa fase bem difícil agora, porque o tema, né, atual na saúde, principalmente na saúde pública, é como você fazer uma deshospitalização com segurança e qualidade, né? E eu falei de casa de apoio, né? Nós falamos de casa de apoio, você lembra em criança. Mas você pensa em idosos, casas de repouso, CLPIs, e nós temos aquele paciente que ele necessita de assistência e necessita de saúde. Então, os nossos pacientes, o HC atende pacientes muito gravíssimos, eu diria. E quando eles recebem alta, muitos deles estão acamados. Eles dependem tanto da assistência, porque hoje em dia o homem só, acamado, o número é muito grande, né? Aumentou muito essa questão dos AVCs, que deixam as pessoas com uma série de sequelas, e não tem família, os problemas sociais são imensos, e também eles não podem permanecer numa instituição como o Hospital das Clínicas, onde é um hospital terciário de alta complexidade, e eles se encontram em alta, mas eles necessitam ser atendidos, de cuidados. Então, isso é uma grande batalha da gente, né? Então, o que a gente fala? A necessidade de políticas públicas voltadas para essa população, que cresceu enormemente, né? E eles precisam de cuidados. Então, a gente fica, assim, realmente trabalhando em cima disso, conversando, ampla discussão mesmo dentro do Hospital das Clínicas, na Secretaria da Saúde do Estado, para que sejam criadas as famosas ILPIs, instituições de longa permanência, que eu acho que a Bianca, quando esteve aqui, deve ter comentado, mas que tenham essa parte de assistência, porque muitas vezes eles não têm família. Então, isso é um trabalho, né, como a gente fala,
que tem que ser um trabalho de todos, o paciente é de todos. Então, a gente tem discutido bastante e tentado resolver da melhor forma. Existem ILPIs, mas o número é muito pequeno para o número de pacientes que tem esse tipo de problema, né? Antes o Hospital das Clínicas mantinha, né? O Hospital Auxiliar de Suzano. Suzano e Cotoxó. Suzano e Cotoxó. O Cotoxó, né? Fechou, né? Se transformou no Instituto Perdizes, né? Que tem o trabalho tem uma parte da psiquiatria com álcool e drogas, tem uma parte de transição de cuidados, que é aquele paciente que fez a cirurgia e precisa de um tempo para a família se organizar, para ir para a casa de alta, então ele é transferido para o Instituto Perdizes, que é o antigo Cotoxó, e tem uma parte de cuidados paliativos também, né? São as 3 frentes. Então ainda existe essa frente tem. Vinculada ao HC. Vinculada ao HC, é mais um instituto. Mais um instituto. Né? E tem Casa Branca, né? Casa Branca, na verdade, ele é um hospital do estado, na cidade de Casa Branca, da quase 300 quilômetros de São Paulo, que foi feito um convênio com o Instituto Central, né, do Hospital das Clínicas, onde nós temos 20 leitos, né, e eles têm um contrato onde reza que o paciente pode permanecer no máximo 90 dias. É um hospital voltado para reabilitação, eles têm, assim, uma equipe muito boa, uma aparelhagem na fisioterapia excelente. Eles têm uma parte, assim, uma área enorme, era uma antiga fazenda, né? Um lugar muito bonito, nós fomos visitar e nós conseguimos algumas vagas, né? Onde nós transferimos alguns pacientes de longa permanência, que no máximo nesses 90 dias, com o tratamento que eles recebem lá de reabilitação, não são pacientes que vão fazer nenhum procedimento, né? Todos eles estão praticamente de alta, mas precisam de uma reabilitação, então eles permanecem lá. É interessante essa ideia do intermediário, né? Porque isso é um cuidado intermediário. Não é a necessidade da complexidade do hospital, mas ainda não dá para chegar na simplicidade da casa, né? Não. Então tem que ter essa coisa intermediária. E Suzano? E Suzano foi transformado no Hospital do Alto Tietê. Né? Não é mais do Hospital das Clínicas, é do governo do estado, né? Da saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, mas é um hospital agora, um hospital geral, né? Que também a gente, através do CROSS, a gente faz a transferência, é um hospital geral, mas não é bem o perfil dos nossos pacientes. São poucos que a gente consegue transferir para lá. Lá é um hospital geral também, mas não é de longa permanência. Tinha um projeto interessante com o pessoal da bariátrica, né? Tinha um projeto maravilhoso lá. Eu fui várias vezes lá em Suzano para tentar realmente organizar, né? Mas eu acho que a gente está também trabalhando essa possibilidade em Casa Branca de ter alguns leitos para cirurgia bariátrica. Nas mesmas condições, porque como o contrato é 90 dias, são 3 meses que eu acho que é o que eles ficavam... entre 3 a 6 meses, né? 3 meses era por um emagrecimento rápido antes da cirurgia, perder pelo menos 20 ou 10% do peso, né? Daquilo que eles precisavam para poder submeter a uma cirurgia. Então, 3 meses consegue... Mas tem alguns que, grandes obesos, eles ficavam... Precisariam de mais tempo, né? 6 meses, até um pouco mais, né? Estou falando em grandes obesos. Sim. 150 quilos. Procuram, né, Marlene? Aqueles pacientes bem obesos mesmo. Isso. Esse precisaria ter um outro cuidado, né? Diferenciado. Sim. E principalmente pacientes que vêm de longe, né? Antigamente vinha de muito longe, né? Não tinha nem local. Acho que vocês ainda recebem esses pacientes, mesmo não sendo obesidade, mas pacientes que vêm de outros estados, de outros, até outro país, e que chegam no Hospital das Clínicas, ou mesmo para ficar lá. Eu presenciei várias pessoas ficar na porta do Hospital das Clínicas, até dormindo no relento. Por isso.
Infelizmente. Para poder ser atendido, ou não só para ser atendido, para querendo um canto para poder ser tratado. O ideal, né, Marlene? O ideal, hoje em dia a saúde só chega e é atendido em pronto atendimento, né? Nas UPAs, sim, nos pronto-socorros, pronto atendimento. Mas nos grandes hospitais, eles são pacientes que são encaminhados das UBSs, e aonde a saúde começa, é na unidade básica de saúde. Ele passa pelo clínico, agendado um clínico. Esse clínico é que vai pedir uma série de exames e ver qual o nível de complexidade que o paciente tem necessidade. No nosso caso, é o de alta complexidade. Quando mora fora do estado de São Paulo, o ideal para vir para São Paulo para um tratamento de alta complexidade é através do tratamento fora de domicílio, que é o TFD, que é federal. Mas isso é tudo pactuado, organizado para que eles venham. Então, a gente tem vários casos que, por exemplo, é feito para transplante de medula, casos mais assim, existe a possibilidade de ser feito um contato, né, através da origem com o serviço social do HC, principalmente quando é transplante. Nós temos essas casas de apoio, então é dado toda a orientação para que quando a criança chegue, o adolescente chegue, já vá para essa casa com uma vaga já reservada, né? E faz o tratamento. Já tivemos também. E tem também, paralelo com isso, tem o pessoal do intestino curto, né? Também. Tem uma outra casa, acho que é a Lucilene, né, que está lá no transplante, que deve estar fazendo essa parte, assistente social nossa. Nossa, é uma gama também, né? É. E como é, né, administrar tudo isso, hein? É bastante difícil. Eu estou assim, muito feliz agora, vou aproveitar a oportunidade para dizer que nós recebemos assistentes sociais. Agora eu estou muito feliz, porque a nossa equipe estava assim, com uma defasagem muito grande, né? E agora nós recebemos vários assistentes sociais, então eu pude realmente deixar o PS redondo, do jeito que a gente sempre quis, que é ter um número bem assim. Nós fizemos um bom dimensionamento de pessoal para que a gente poder prestar assistência em todos os grupos, que dá mais ou menos uns 11 grupos, né? Tem as UTIs, tem os vários andares que tem a retaguarda de pronto-socorro e pronto-socorro mesmo, mas oftalmo, otorrino, obstetrícia, gineco, né? São 34 especialidades. Eu nunca sei se nós temos 34 ou 30. É 34, né, Afonso? Nós temos que dar conta de todas essas especialidades. E o PS concentra todas. Então, eu tenho que ter um pessoal, assim, eu tenho 12 horas de funcionamento, né? Então, das 7 às 7, eu tenho assistentes sociais, cubro sábados, domingos, feriados. Que são pacientes críticos também, do seu ponto de vista social, né? Muito. Né? O socorro, o pronto atendimento é um mundo muito, muito crítico, né? Demais, né? E com toda essa violência, né, Afonso? O número de pacientes que chegam graves é muito grande, é um número grande durante o dia. Isso, né? Porque as portas são fechadas, só vende ambulância, só vende ambulância, águia, ou polícia, né? Imagina se fosse aberto. Na nossa época era aberto. Mas é aquela coisa, né, que ninguém me escute também. Dependendo do paciente que chega, é chamado o time de resposta rápida para avaliar e autorizar a entrada, né? Então, mas não dava para ser como era antes. Não dava. E mesmo assim, nós temos um volume muito grande. Muito grande, né? Muito Toda grande. hora lotado aquilo ainda, lotado. Né? O sistema de saúde, sem mudar muito de assunto, o sistema de saúde está subdimensionado? Eu acredito que sim. Infelizmente. E como é que se... Agora você está mais próximo de lá do que de cá, né? Mais das administrações e dos planejamentos, né? Nós aqui somos mais da ponta, né? Isto tem, curiosidade minha, tem revisão programada periodicamente? Como é que funciona isso? Porque eu vivo dizendo no meu ambulatório, nos meus pacientes, mas tem fila de internação. Tem. Quantos são? 200.
Qual a nossa vazão? 5, 6 por semana. E qual a alimentação? 2 ou 3 por semana. Isso não pode ser divulgado, esses números. Mas, de qualquer forma, é reflexo de um subdimensionamento do sistema todo, né? Afonso, eu parto do seguinte princípio. Pensando mesmo em prevenção, e uma coisa que é extremamente importante, eu tenho receio, fiquei lá na ponta também, na gineco, ali na radioterapia. Com os ostomizados também. Os ostomizados, na hora que você vai dar alta, quem é que cuida deles depois da alta de um hospital das clínicas? A saúde, a medicina, a assistência primária é muito pobre, Afonso. É muito pobre. Você vê grandes diferenças entre as UBSs. Tem UBS que funciona maravilhosamente bem. Nós temos muitos programas. O PAI da prefeitura é um programa incrível. Mas assim, ainda que nós conhecemos recentemente, né? Sensacional. Sensacional mesmo. Eu perdi uma grande assistente social nossa para o PAI. E eu tenho uma grande amiga que é uma das coordenadoras do PAI também. É um programa sensacional, mas são muito poucos. Não são todas as unidades básicas que têm uma equipe multifuncionando, que tenha RH suficiente, que tenha uma farmácia que funcione, que tenha um bom trabalho de enfermagem fazendo, sabe, falando sobre planejamento familiar, prevenção de câncer de mama, sabe? Isso é muito importante. Eu acho que se a gente tivesse uma mentalidade, Afonso, assim, pensando realmente em prevenção em saúde, essa questão da vacinação, então, isso seria maravilhoso, evitaria as idas a pronto-socorro, a tratamentos que você investe naquele paciente, quando ele sai de alta, você não vê continuidade, sabe? Essa questão de falta de medicamentos. O HC é um hospital que, enquanto o paciente está em tratamento, ele tem tudo. Ele tem tudo. Tem tudo. Tá certo? E eu acho que assim, o HC de uns anos para cá, ele melhorou muito nessa questão de gestão. Uma organização das enfermarias, do centro cirúrgico, que é um centro cirúrgico cinematográfico. Ele não pede para nenhum hospital particular. Mas precisa ainda de uma boa organização, né? Que todos tenham, que ele seja igual em todos os andares, dá para entender? E que ele tenha alguns padrões que nunca teve, né? Que tem que ser igual para todo mundo, horários igual para todo mundo, coisas mais ou menos assim. E eu acho que isso ajudaria também, né? Essa questão de aumentarmos os números de cirurgias, aumentarmos os números de internações, que é super importante. Teria que fazer outro hospital das clínicas. Vários, né? Porque não dá conta, a população vem crescendo cada vez mais. E vem envelhecendo cada vez mais. Não só crescendo. E por conta dessa questão de envelhecer, o adoecimento é maior. É maior, né? É triste dizer, mas é. Realmente. Envelhecer com questão, qualidade. Né? E tem essa questão ideal, que você falou, né? As pessoas cada vez também estão mais sozinhas, né? Sem família. E até as pessoas adultas, vamos falar da idade de, sei lá, a idade que dá muito, né? De 30 anos, 40 anos, 50 anos, que não é idoso, fica no meio termo, né? Mas a coisa sozinho. Da solidão é muito séria. É muito séria, e sozinhos, abandono, negligência, é muito sério. E aí acaba entrando num sistema bem difícil, né? Que são a droga, muitas vezes, o álcool, a rua, e abandonados, como você falou. E lá no HC a gente consegue reunir tudo isso, né? Então a gente tem um núcleo de violência sexual. Eu tenho paciente de meses, como atendemos pacientes idosos. O NAVES é um núcleo incrível, é um núcleo muito bonito. É um trabalho que a gente faz junto com a professora Ivete, de mais de 10 anos. Ficamos 2 anos estudando sobre violência
o que foi muito difícil para a gente ter que estudar, e no atendimento você está de cara com uma criança que a violência aconteceu no lar. Sim, muito frequente. Não é verdade? Então é um núcleo assim muito bonito. Nós temos até hoje, temos o Gâmia também, que é voltado para o idoso. Nós temos inúmeras programações dentro do hospital, reunindo uma série de perfis de pessoas. Mas não é para todo mundo, né? Porque para entrar lá é mais difícil também, né? Não é uma coisa você chegar na porta, eu quero participar desse programa. Então muitos ficam, sabe, perdidos, né? Não sabe, como você falou, tem que ir numa AMA, ela vai ter que poder fazer na unidade básica. Mas, por exemplo, a questão da violência, Marlene, da entrada pelo pronto-socorro, isso não tem... Mas só pode ser de ambulância. Não. Não? Naves não. O Naves não. Olha que beleza, outra dica. Qualquer horário. A gente tem 24 horas esse atendimento. Nossa, que beleza, que coisa. Violência em todos os sentidos. Violência sexual. De menino e menina. Meninos, meninas. Ele pode entrar a qualquer hora. Chega no pronto-socorro, existe um protocolo de atendimento. Olha que legal. Bom isso, é um programa que tem ainda no Pérola Byton, né, que agora é o Hospital da Mulher, que também tem esse atendimento. Nós fazemos isso é esse bom, atendimento. Né? É atendido. Isso é bom. Isso que bom. Atendido. Pelo menos vai ser um pouco acolhido, recebe né? toda a orientação para depois dar continuidade no atendimento no ambulatório. Olha que com lindo. O gineco e na MI, nas moléstias infecto-contagiosas, com psicólogo e assistente social. Perfeito. E nós temos o jurídico, né? Porque esses casos são informados, são notificados à vara. Sim. A vara e conselho tutelar. Sim. Muitas vezes tem que se retirar. Do idoso também a gente faz. Nós temos casos de negligência, de abandono, que também nós fazemos notificação. Uhum. Né? Então tem todo esse lado jurídico. Nós temos, né, um escritório jurídico dentro do Instituto Central, com a doutora Gisela. Né? E de feminicídio? Feminicídio. O nosso atendimento no feminicídio não tem nada feito um grupo assim de violência. Porque assim, com relação a esse tipo de violência, dessa violência sofrida pela mulher, uma coisa que é extremamente importante é a necessidade dela poder abrir um boletim de ocorrência, né, informando. Mas existe um trabalho de apoio, que isso é muito importante. Essas mulheres precisam ser acolhidas, você precisa estar presente naquele momento para poder ouvir essa mulher. Esse acolhimento é muito importante, principalmente em qualquer atendimento médico à mulher. Muitas vezes não é só o gineco que ela vai se abrir para falar de uma violência, um clínico geral, na dermatologia, porque existem várias formas de violência, na ortopedia. Muitas vezes chegam vários casos assim por conta de espancamento e tudo mais. Então, acho que qualquer profissional da saúde tem que estar preparado para ouvir essa mulher, acolher, né? Isso é extremamente importante. Encaminhar, né? Encaminhar. Até para proteção mesmo. Exatamente. Né? Existem casas de proteção que essas mulheres podem ser encaminhadas. E a gente tem como proporcionar isso. Isso que eu queria saber. A orientação é muito importante, né? Essa complexidade do Hospital das Clínicas, né, que você fez umas pinceladas, né, muito mais que isso, né? É um bom modelo de atenção, um bom modelo de atenção. Vem se aumentando a complexidade, né? Esses projetos, alguns são muito novos, né? Super necessários. Mas que são necessários e está condizente com a política mesmo de saúde do país, né? Agora, temos bons exemplos de organização, de atuação, e a gente não fica devendo um pouco a multiplicação deles em outros lugares? Não partiria da gente
vamos dizer, este modo de trabalhar, ou teriam que vir entender o que a gente faz e fazer nos seus lugares? Eu acho que assim, por conta da telemedicina, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Você pode fazer esse atendimento por telemedicina, você pode fazer um trabalho de educação através da telemedicina. Não é? Isso é muito importante. Eu lembrei agora, a gente participou do Educa Ensino da ABRALE, Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas. Então, nós fizemos um trabalho, eu e outras assistentes sociais, falando com outros colegas, né, sobre o paciente com câncer. Né? Então, assim, foi bem legal. Foi uma forma de a gente mandar essa informação para todos os locais, para todas as instituições que se inscrevessem na ABRALE e comprassem esse curso. Então, teve de enfermagem, de serviço social. Acho que é uma forma de você capacitar os profissionais, Afonso, no lugar que eles estão. Acho que capacitar é uma coisa muito importante. Qualquer profissional da saúde ser bem capacitado no local que ele está. Agora, que reverberar outros hospitais iguais ao nosso, eu acho que isso é super importante, né? Porque o HC realmente não dá conta de tudo. Outro exemplo é o ICESP, por exemplo. Você passa pelo ICESP e você vê um número de pacientes portadores de câncer. Coisa que nós atendíamos, né? E foi necessário ter um hospital único e exclusivamente para. Outro que vai acontecer é o oftalmo, né? Ah, sim, vai ter um outro, né? Outro instituto prédio que só vai ser oftalmo, construído, que é oftalmo, cabeça e pescoço. E otorrino. Porque é um número absurdo de atendimento na oftalmo, que é impressionante mesmo. Então, há uma necessidade, sim. Hospitais gerais. Gerais e que, sei lá, né? Mais isso, né? Existe também uma proposta de ser construído um complexo só de pronto-socorro, que seria onde está a Secretaria de Estado da Saúde. E a Secretaria sairia de lá? Sim. Isso, existe um projeto aí onde seria um mega pronto-socorro. Vários andares. O Adolfo Lutz que se cuide, né? Porque depois... não. Até onde eu sei era lá na Secretaria. Não, foi só piada, ninguém deve a sério isso. Mas eu acho que assim, o hospital, eu volto a repetir, né? Está aumentando a complexidade, aumentando a expertise, né? Será que o hospital não devia ter um departamento de multiplicação? Eu acho que porque agora é baseado na iniciativa de cada clínica ou de cada projeto fazer seu modo de multiplicação, né? Mas será que uma coisa mais corporativa? O hospital assumisse... Esse é um desejo, né, Afonso? Seria o nosso desejo de muitas mudanças, né? Ao mesmo tempo, eu estou aqui desse lado, ao mesmo tempo, assim, fico orgulhosa de ver que o Hospital das Clínicas faz tanta coisa bonita. Fico orgulhosa em ter você como amiga fazendo tanta coisa assim maravilhosa, né? Que cresce nos meus olhos, né? Uma vontade de fazer qualquer coisa parecida, porque você também tem uma mente inquieta o tempo todo, né? Eu acho que isso é maravilhoso, mas fica o nosso desejo dessa ampliação, dessa coisa maior ainda, né? Só que, infelizmente, nós não podemos, né? Não existe uma varinha mágica que vai vamos fazer transformar. Existe desejo, existe ideia. É uma coisa que tem que acontecer. Tem que acontecer, mas que a gente só tem que lançar, né? Pontinhos e pontinhos e pontinhos para poder ver se isso vai acontecer. Mas temos que encerrar, que nós também já temos nossos horários aqui, né? E agradecer mais uma vez, né? Por favor, se vocês gostaram, dá um clique. Comente, mencione aí para os seus amigos, tá? E muito obrigada, Teca. Obrigada mesmo. Agradeço o convite. Estou muito feliz de estar entre amigos e poder
Sabe, essa oportunidade de falar da gente é um negócio... Muito bom. Muito obrigada. Vai ser inspirador para muita gente. Assim, espero. Obrigada.